Durante a reunião ministerial de hoje, o presidente Lula aumentou a pressão por mais entregas do governo com impacto econômico. O discurso de busca por melhorar a vida das pessoas com ganhos no emprego, na renda e na qualidade de vida tem sido a principal pauta do terceiro mandato, principalmente neste ano de eleições municipais. O presidente voltou a falar ainda sobre democracia, dizendo que o país correu um sério risco de ter um golpe, que não só teria acontecido, segundo ele, pelo fato de Jair Bolsonaro ser um covardão. Palavras do presidente da República. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, José Maria Trindade, chamou a atenção essa fala do presidente, primeira reunião ministerial do ano. Por um momento, a imprensa acompanhou as manifestações, as falas do presidente da República. Ele sabia que estava sendo gravado e fez as avaliações dele acerca desse episódio, da suposta trama para dar um golpe de Estado no país, e ainda chamou o ex-presidente de covardão. O que é preciso destacar, hein, Zé Maria? Pois o discurso oficial do governo é de apaziguar, levar ao fim dessas tensões políticas, né? Isso aí vai de encontro a tudo isso, não foi esse o discurso. O comentário de todos os políticos aqui é sobre a falta de unidade do próprio governo, né? É a primeira reunião ministerial, 1 ano e 3 meses de governo quase, né? E a primeira reunião ministerial. A aposta do presidente Lula para o governo era Rui Costa. Ele foi um governador de um estado importante do PT, que é a Bahia, né? Onde ele conseguiu fechar um grupo de político muito forte, elegeu o sucessor e tinha um controle muito bom. Então a ideia era trazer essa mão de obra, vamos dizer assim, para o Palácio do Planalto. Ele seria um fator catalisador e coordenador das ações de governo. A ideia também era reunir ministérios por setores, são muitos ministérios, né? Reunir ministérios em setores e aí comandar todo esse dia a dia. E ao presidente Lula caberia a ação política, a ação de falar com um ou outro ministro. E é claro que o presidente não recebeu todos os ministros. Eu costumo dizer que ele não sabe o nome dos ministros, de todos os ministros. E não sabe também os nomes dos ministérios, para se ter uma ideia. Mas não tem problema. A história é a seguinte: nesta reunião ministerial, que como eu previ foi na Granja do Torto e não caberia no salão oval da presidência, que é um salão menor e feito para um número reduzido de ministros, né? Não caberia todos os ministros e secretários. A expectativa da política era que o presidente fizesse um discurso de entrega, né? Com dados de cada ministério. Houve ali um princípio, né? E inclusive com cobranças, mas a expectativa era essa. Mas não. Ele chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a briga, para a disputa, caso pensado. A ideia é passar a continuidade da polarização. Se não sou eu na presidência, é ele, o Bolsonaro. Esse discurso fortalece o grupo Bolsonaro, sim, fortalece. Mas fortalece também o PT e o próprio grupo do presidente Lula, porque dá essa ideia de confronto. E é uma estratégia antiga do PT. Mas era uma estratégia de PT oposição. O PT, o governo, ele tem que fazer um discurso para acalmar o país, tirar esta onda de tensão, porque dentro do próprio governo existem tensões, mas isso não aconteceu. Nessa reunião, Daniel, o presidente Lula cobrou unidade de pensamento do governo, que é uma grande crítica. Foram criados feudos aqui. Cada ministério tem a sua própria cabeça e sua própria ação, ficando ali poucos sob o controle da Casa Civil. E fica muito evidente também que a falta dessa coordenação no governo. Nenhum general coordena 37 chefes. Ele tem que coordenar poucos, ali 6, 7, segundo técnicas, inclusive militares. E esses 7 coordenam outros 7 e assim por diante. Mas não, ficou um governo grande e com ilhas de gestão. Então essa primeira reunião foi uma tentativa de unificar o discurso e apresentar resultados. Mas o presidente Lula não é criança, não é iniciante na política e sabe o que dá manchete e o que dá atenção. Então essa história de chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro, veja bem, um presidente da República chamando um ex-presidente da República de covardão. Será que ele queria que o ex-presidente desse um golpe para ser preso, sei lá? Deu essa impressão.
Pois é, excelente análise, viu, Zé Maria? Agora você, Roberto Mota, primeira reunião ministerial do ano. Agora, Mota, o presidente Lula, como bem disse o Zé Maria, sabia que estava sendo gravado. Aquele momento era importante, todos os veículos de comunicação gravando as falas dele, claro, né? Aquelas frases fortes e contundentes foram replicadas aos montes nas emissoras de TV, rádio, portais de notícias e por aí vai. Você, particularmente, que avaliação fez dessas falas do presidente da República, falando sobre a tentativa de golpe, a suposta tentativa de golpe, e também a maneira como ele se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro, hein, Mota? Eu acho que você deu um excelente diagnóstico, Daniel. É uma excelente forma de ocupar as manchetes, né? Conseguir notícia. Eu acho que tem muita gente ainda vivendo nos anos 80, uma época na qual não existia computador, celular, internet, rede social, na época que você falava alguma coisa e estava tudo bem, todo mundo acreditava. Olha, eu também acho que ninguém no governo sabe de cor o nome de todos os ministros. E eu vou sugerir até o seguinte teste, um teste de uma pesquisa do Datamota. Pare alguém na rua aleatoriamente e pergunte à pessoa se ela sabe dizer o nome de 5 ministros do governo atual. Anote, né, se ela sabe ou não. Depois pergunte se ela se lembra do nome de 5 ministros do governo passado. E compare o resultado. O governo atual tem 38 ministros. Para vocês terem uma ideia, o Brasil já foi governado até hoje por 39 presidentes. E outro dia eu li um excelente livro sobre memória, ensinando técnicas de memorização. Eu acho mais fácil decorar o nome dos 39 presidentes do Brasil do que decorar o nome dos 38 ministros. Um ministério com 38 ministros, é óbvio, não tem como objetivo atingir nenhum resultado prático, porque isso não é uma diretoria. Isso é um loteamento, é uma espécie de reforma agrária do Poder Executivo. Muito bom, viu, Mota? Agora você, Beraldo, as repercussões para a primeira reunião ministerial do ano, as falas do presidente da República ao suposta trama para dar um golpe de Estado no Brasil, também a maneira como ele se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, era necessário que ele tivesse feito esse tipo de comentário, ou você vai na do Zé Maria? Há talvez uma intenção velada ou não, mas de manter esse cenário de divergências, de polarização? Olha, Caniato, eu já acho um excesso de benevolência chamar esse encontro de reunião. No mundo da iniciativa privada, a gente trata a reunião como algo sério. Você faz uma reunião para discutir um negócio, para tratar de um assunto, resolver um problema, né? Quando você tem esse encontro com 38 pessoas, boa parte delas como registrada aqui, desconhecidas até do presidente, claro que isso não tem um propósito prático de nada, nem de conhecer resultados, porque se você somar 10 minutos de fala para cada um dos 38, você vai ficar horas ali, ninguém mais tem paciência, depois de 6 horas você ficar acompanhando o que cada um está dizendo. Os ministérios são criados, mas não tem orçamento, não tem projeto, não tem propósito, é simplesmente para acomodar os interesses ali dos parceiros, da política, e aí você vê o que dá de resultado. Esse tipo de comportamento do presidente da República, que fica ali olhando para o retrovisor para trazer à tona um tema que, convenhamos, para a administração do governo neste segundo ano de mandato é absolutamente irrelevante. Se houve, se não houve, se falou, se o general disse, se o general não disse, se o ex-ministro respondeu, para os problemas sérios, gravíssimos que o Brasil tem, isso não faz nenhuma diferença e o presidente da República deveria ser o primeiro a não ficar perdendo tempo com bobagem neste ambiente, nesse contexto. Isso não passa de uma bobagem.
E aí fica alimentando golpe. Dizem que o impeachment da Dilma Rousseff foi golpe de um processo político, legal, presidido inclusive pelo atual ministro da Justiça. Então, é uma falação, é uma perda de tempo, achando que vai recuperar popularidade falando esse tipo de coisa, tendo manchete no jornal, tendo comentário na internet. Quer dizer, nem quando ele quer resgatar sua popularidade, quando ele quer lacrar para a rede social, ele consegue demonstrar um mínimo de conexão com a realidade e com a dinâmica da comunicação de hoje em dia. Então, Caniato, como era de se esperar, só perda de tempo.